Depois de um ano tão atípico como foi 2020, o que podemos esperar de 2021? Eu posso dizer para você o que eu espero de 2021 e talvez eu consiga convencer você a esperar a mesma coisa. Quer saber o que é? Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar. Mas antes de começarmos o assunto de hoje, eu só gostaria de pedir a você que se inscreva no canal e acione as notificações, que é aquele sininho que tem ali do lado. Assim, toda segunda, quarta e sexta, quando sair um vídeo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Bora lá para o assunto de hoje? Nada. Isso é o que eu espero para 2021. Absolutamente nada. Mas por que nada? Esperar significa criar expectativa. E como diz o ditado, expectativa é a mãe de toda frustração. Não importa se a sua expectativa é alta ou baixa. Uma vez que você cria uma expectativa sobre determinado assunto, a chance de acabar se frustrando é muito grande. Pense nas maiores frustrações e decepções da sua vida. Eu posso garantir que a grande maioria delas, se não todas, está relacionado ao nível de expectativa que você havia criado sobre aquele determinado assunto, não é verdade? Até quando você se decepciona com alguém, por exemplo, você pode até acreditar que não tinha criado nenhuma expectativa em relação àquela pessoa. Você só esperava que pelo menos ela tivesse o seu nível de caráter, princípios e valores. Ou seja, por mais que tenha sido de forma involuntária, você acabou gerando sim uma expectativa. E basta aquela pessoa fazer uma coisa que não condiz com os seus princípios, caráter e valores para que você acabe decepcionado. E esse, inclusive, é um dos principais motivos que leva ao término de tantos relacionamentos, pois a gente tende a trocar o diálogo pela expectativa. Ou seja, ao invés de falarmos tudo o que nos incomoda e até o que nós esperamos daquele relacionamento, nós preferimos criar uma expectativa acreditando que por algum milagre a pessoa irá adivinhar aquilo que buscamos. Até que o nosso potinho de frustração se enche tanto que transborda, deixando aquele relacionamento insustentável. Mas vamos deixar o assunto de relacionamentos para um próximo vídeo. Quem aqui nunca foi num restaurante muito bem recomendado e saiu de lá decepcionado, seja com a comida ou com o atendimento? Quem nunca foi num show esperando uma grande experiência, se divertir muito e saiu de lá decepcionado? Quantos negócios deixaram de existir em 2020 porque os resultados não atingiram as expectativas? Não importa a situação. Toda vez que a gente cria uma expectativa, existe uma grande chance de acabarmos decepcionados. E o mesmo vale para as expectativas que você cria a cada ano novo. E outro ponto negativo de criar tantas expectativas é que a gente entra numa espécie de zona de conforto, onde acreditamos que aquele determinado resultado vai acontecer, mesmo a gente não colocando o esforço necessário para isso. E esse negócio de expectativa versus frustração está tão enraizado na nossa cultura que afeta inclusive a nossa capacidade de ser feliz, ou até de valorizar aquilo que conquistamos ou aquilo que temos. Eu fiz um experimento com alguns amigos, justamente para provar essa teoria. O experimento era o seguinte: imagine que você jogou na loteria acumulada, o prêmio era 100 milhões. Aí você abre o jornal no outro dia e você ganhou o prêmio. Os seus números foram sorteados. Agora imagina tudo que você vai fazer com esse prêmio, tudo que você pode comprar, todas as coisas que você pode fazer. Aí você vai até a lotérica para retirar o prêmio e descobre que mais 100 pessoas também acertaram o número, ou seja, o seu prêmio que era de 100 milhões passou para 1. Automaticamente, o que era uma expectativa muito grande se transforma numa frustração. Ontem a pessoa não tinha esse dinheiro, ou seja, ela ganhou 1 milhão, mas o sentimento é de frustração. Ela sente como ela perdeu aquele dinheiro que, na verdade, ela nunca teve. Faz sentido uma coisa dessas? E é por isso que eu peço a você, não crie expectativas, não espere nada de 2021. O próprio verbo esperar traz uma ideia de passividade, como se você não tivesse controle algum sobre aquilo que acontece na sua vida. Ao invés disso, faça de 2021 do jeito que você quiser.
Troque as expectativas por metas, utilizando 3 pilares muito simples: visualização, preparação e ação. Visualize onde você quer chegar, se prepare para a jornada e haja em direção daquilo que você deseja. Tem uma história fantástica do nadador americano Michael Phelps durante os Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 2008. Era uma prova de 200 metros e ele batalhava pela sua 10ª medalha de ouro em Olimpíadas. Ao pular na piscina, ele notou que o óculos começou a encher de água. No final dos primeiros 50 metros, ele já não enxergava mais nada. Ele nadou os últimos 150 metros completamente cego. E ele não só ganhou a prova, como bateu o recorde mundial. A pergunta é, como ele fez isso? E isso só foi possível através daqueles 3 pilares que eu acabei de mencionar para você. O primeiro deles, a visualização. O treinador do Michael Phelps pedia para que ele visualizasse a prova perfeita na sua mente, de novo e de novo. Quantas braçadas ele daria, quantas respirações ele teria que ter para fazer a prova perfeita. E ele ficava passando aquela prova de novo e de novo na mente dele, até que a prova ficasse do jeito que ele gostaria, detalhe por detalhe. O segundo, o seu treinamento físico, a sua preparação, tanto físico quanto emocional. Ele estava muito bem preparado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, para atingir aquele objetivo. E o terceiro foi a ação. Quando o momento veio, ele estava preparado e agiu. Tanto que surgiu um imprevisto no meio da prova, mas não foi o suficiente para abalar aquilo que ele já tinha treinado e estava preparado para alcançar. Assim como Michael Phelps não tinha como prever que ficaria sem enxergar durante aquela prova dos 200 metros, ninguém teria como prever essa pandemia que nós vivemos. Mas a questão aqui, e o motivo principal desse vídeo, é que você saia do lado de quem espera e passe para o lado de quem age. Existe um número gigantesco de pessoas que continuam esperando para que a pandemia termine para que a sua vida volte ao normal. É como ficar observando um navio que está afundando, aguardando por um milagre. Não existe um ditado que diz que em tempos de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço? Pois é, enquanto uns decidiram chorar, outros decidiram vender lenço, álcool gel, máscara e muitos outros que se reinventaram durante a pandemia e que já estão colhendo os frutos agora ou irão colher muito em breve. Não é à toa que os maiores milionários do mundo ficaram ainda mais ricos durante a pandemia. Não é questão de sorte, muito menos de expectativa. É questão de visualização, preparação e principalmente ação. Mas por que então é tão difícil para a gente agir diante de uma situação tão inesperada como foi essa pandemia? Por que a gente congela? Por que a gente fica sem reação? O que acontece? E a resposta para essa pergunta, o vilão dessa história, é o nosso próprio cérebro. Veja bem, a função principal do nosso cérebro, a mais intuitiva de todas, é nos proteger. Toda vez que passamos por uma situação de medo, incerteza ou insegurança, criamos uma reação química dentro do cérebro. E toda vez que o cérebro reconhece aquela formação química, ele assume que estamos numa espécie de perigo e automaticamente faz de tudo para nos proteger daquela situação, criando inclusive uma série de historinhas que muitas vezes repetimos na nossa mente, justificando o porquê não fizemos aquilo que deveríamos ter feito naquela determinada situação. E é por isso que muitas vezes em uma situação de medo, a gente simplesmente congela ou até foge, e só consegue seguir em frente a partir do momento que a gente reassume o controle da situação e dos nossos pensamentos. E essa é exatamente a boa notícia, de que você pode reassumir o controle e agir em direção daquilo que deseja. Da mesma forma que o seu cérebro foi condicionado a parar, a congelar numa situação de medo, ele pode ser recondicionado a agir. Se você escutasse um tiro agora, você ficaria com medo? Pois é. Agora pense num atleta de 100 metros rasos no atletismo. Ele teve que recondicionar o seu cérebro a agir no momento em que ele escuta o tiro de largada. E é exatamente esse recondicionamento que leva do medo à ação que eu desejo que você consiga implementar na sua vida. Mas o que eu faço então?
A minha sugestão para você seria começar pelas coisas simples do seu dia a dia. Talvez uma ligação que você já deveria ter feito ou aquela conversa que você está adiando com alguém. O mais importante é que você entenda que esse recondicionamento é um processo e não vai acontecer da noite para o dia. É como querer ficar malhado sem ir na academia. Para ficar malhado é um processo, você precisa colocar o esforço necessário todos os dias. Mas o mais importante de tudo é que você não desista e siga fazendo, não pare. Quanto mais você age, mais você cria aquela sensação de conquista, de progresso, e mais você sente vontade de continuar fazendo e ir buscando desafios ainda maiores, até que vai chegar um ponto onde não vai ter absolutamente nada entre você e os seus objetivos. E eu vou ficando por aqui com o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione a notificação para ser informado sobre os próximos vídeos e, por favor, compartilhe com quem você achar que possa ser beneficiado por esse conteúdo. Gratidão pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Até!